Vamos lá então, pessoal. Esse vídeo aqui é sobre uma pergunta que foi feita aqui no canal Língua Amare, a pergunta do Giovanni Zanetti. Ele que fez essa pergunta já fez algum tempo atrás. Na verdade, eu vou selecionando ali algumas perguntas, óbvio que tem bastante coisa. E desculpa se eu não consigo responder todas, mas eu vou ali tentando sempre dar uma mapeada ali nos comentários, nas perguntas, para ver aquilo que eu consigo desenvolver, né, mais para trazer aqui para vocês. Muito bem, antes disso, te convido para curtir o vídeo, para se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações, porque se inscreve e não ativa o sininho das notificações, é a mesma coisa que não fazer nada. E também, se depois aí do vídeo você não deixa nenhum comentário, não deixa nenhum emoji, alguma coisa assim, um leãozinho, alguma coisa, é como se você não tivesse curtido o vídeo, né? Porque ele não causa nenhum efeito ali nas métricas do YouTube. Então, sempre peço para você aí, carinhosamente, para você deixar sua curtida e também deixar o seu comentário, nem que seja um emoji, deixa aí. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Língua Amare e te convido para ficar no vídeo até o final. Olha só, a pergunta do Giovanni foi: a forma de ocupação e colonização da República de Veneza, no que era diferente dos romanos ou dos outros impérios da Idade Média? Muito bem, é muito interessante essa pergunta, agradeço bastante aí o Giovanni. A gente precisa, eu vou fazer assim, eu vou fazer só um comparativo entre a Sereníssima e o Império Romano, porque enfim, todos os outros impérios têm coisas singulares e, né, não daria pra gente fazer isso, pelo menos não num vídeo só, teria que fazer uma série com vários vídeos para ficar fazendo uma coisa bem particular assim. Vamos nesse aqui só falar entre a República de Veneza e o Império Romano. É interessante a gente constatar, por exemplo, que todos os impérios ali que surgem, né, tanto a República de Veneza, aí depois nós temos o que? Tem também Espanha, Portugal, né, que nascem posteriormente aí como grandes impérios. Praticamente todos eles foram basicamente filhos ali, né, daquela experiência que teve Roma, e aí depois eles começam a crescer impérios eles também, né, porque eles têm esse aprendizado ali com os séculos, que veio de Roma, né, dos documentos de Roma, porque lembrando, os bárbaros invadiram a Itália, não sei o que, e aí ficou tudo bárbaro. Não é assim. Os bárbaros também, o que eles queriam é que eles queriam o poder dos romanos, eles queriam dominar Roma, eles queriam ser os imperadores, e foi o que eles fizeram, né? Eles chegaram lá, eles não destruíram o poder, eles não destruíram digamos, o Império Romano em si. Claro, o Império Romano original daquelas famílias foi embora. Na verdade, eles se retiraram e ficaram só lá no Oriente, né? Eles foram perdendo cada vez mais força. Mas a tendência, né, de todos que chegavam, seja lá os ostrogodos, visigodos, os lombardos, eles queriam ser os novos imperadores romanos. Eles não queriam destruir o Império, eles queriam serem os donos ali daquele Império Romano. E isso basicamente aconteceu também com os outros impérios que surgiram. Eles queriam ser tão grande quantos. Porém, existiam ali formas que essas pessoas não concordavam, que não faziam igual como foi feito ali no Império Romano. Vamos ver sobre a Sereníssima República de Veneza. Olha só. A Sereníssima República de Veneza e o Império Romano foram dois poderes distintos. A gente precisa separar uma coisa da outra, né? Que existiram em épocas diferentes. Coisas bem distintas. Mas Fernando, o Império Bizantino existiu junto com a República de Veneza. Sim, ok, mas o Império Romano mesmo, aquele império que dominou, né, praticamente o mundo inteiro, não era mais. Era um império que ele tinha ali um vasto território, mas não era mais um império, aquele Império Romano que se conhecia, né? E era uma fase que estava já perdendo poder e tudo mais, né? Com diferentes motivações e estratégias para suas expansões territoriais. Então, os vênetos e os romanos ali, né, os vênetos na Sereníssima República de Veneza e os romanos no seu Império Romano, tinham interesses distintos aqui. E talvez isso aqui seja a base crucial que a gente consiga separar por que um é diferente do outro, tá? A Sereníssima República de Veneza, também ali conhecida, né, como, enfim, a Sereníssima, ou enfim, Sereníssima República de Veneza, ela floresce ao longo da Idade Média, pegando também a Idade Moderna, tá bom? Ela tem ali a Idade Média, a Idade Moderna, e depois ali na Idade Moderna, mais para o final,
que tem toda aquela convulsão com Napoleão e tal, é que se desfaz a Sereníssima. Porém, ela dura todo esse período aí de 1100 anos. Veneza, então, a Sereníssima, foi uma potência marítima e comercial. Talvez aqui já comece a se destacar um pouco diferente ali do Império Romano, né? E sua expansão territorial ocorreu principalmente por meio do controle de rotas comerciais marítimas e da conquista de territórios ao longo do Mar Adriático e do Mar Mediterrâneo Oriental. Basicamente, aqui a gente já começa a ver um cepo ali um pouco que diferencia do que foi o Império Romano, tá? A diferença mais notável entre a ocupação da Sereníssima República de Veneza e do Império Romano é que Veneza não tinha ambições de construir um vasto império territorial. A gente tem que recordar que, por exemplo, num período onde o que valia eram terras e terras, porque era feudo, feudo e feudo, a Sereníssima República, ou enfim, Veneza ali, eles começaram a ver que era importante para eles, como eles não tinham até então terras, né? Vamos lembrar lá, praticamente o Vêneto inteiro estava conquistado pelos lombardos. Tinha a costa aqui que era aliada aos bizantinos, se dizia província dos bizantinos, mas começou a ganhar tanto poder ali que se separou de Bizâncio, né? Então o que eles pensaram? Olha, não dá, a gente não tem como avançar tanto assim porque a gente não tem terra lá no início, né? Então a gente precisa do comércio, vai lá e se expande para o mar. Eles começaram a se expandir para o mar, né, para fazer comércio com os outros. Então eles construíram um império, entre aspas, sim, um império marítimo, não foi um império territorial. Basicamente, essa aqui é uma diferença crucial que acontece também no modo de visão e de exploração comercial que ocorreu aqui entre o Império Romano e a Sereníssima República de Veneza. Seu principal interesse da Sereníssima era estabelecer postos avançados e possessões ao longo das rotas comerciais marítimas para garantir o monopólio do comércio e aumentar sua riqueza. O objetivo, basicamente, da República era ter postos avançados, locais importantes para o comércio, ela ter o controle do comércio. Tá? E para enriquecer, né? Enriquecer e não tanto aumentar, digamos, sei lá, um poder, força, esse tipo de coisa, tá? Essas possessões eram muitas vezes cidades-estado ou pequenos territórios que eram governados indiretamente ou de forma autônoma, desde que aceitassem a supremacia da República de Veneza. Então eram meio que estados vassalos, assim, né? Enfim, eles conseguiam, eles podiam tocar a vida deles desde que eles aceitassem aquela supremacia da República, né? Não impuseram língua, não impuseram cultura nem nada, mas era preciso que eles ficassem ligados ali de certa forma. Vamos lá para o Império Romano. Por outro lado, abrangia um vasto território que se estendia da Europa Ocidental à África do Norte e ao Oriente Médio. O Império Romano buscava a expansão territorial através de conquistas militares agressivas, incorporando novas províncias à sua administração centralizada. A ocupação romana era caracterizada pela imposição direta de sua autoridade sobre os territórios conquistados. Então, esses aqui eles se faziam valer, né? Com a nomeação de governadores romanos e a introdução de leis e instituições romanas. Ou seja, não era aquela coisa assim, não, beleza, a gente faz um pacto aqui de união, como aconteceu, por exemplo, em vários outros lugares, Eslovênia, Croácia, né, que pertenceram ao Vêneto. Era basicamente um pacto ali de união, todo mundo, né, perfeito, mas eles continuavam falando a língua deles, continuavam ali com a cultura deles, mas está todo mundo junto aqui no negócio. Pronto, basicamente isso. Era uma coisa até um pouco mais livre, né? Porque era o princípio da República, se defendia ainda muita liberdade, já se defendia naquela época. O Império Romano era totalmente o contrário disso, não era isso, né? Eles forçavam o negócio. Então, o Império Romano tinha uma governança rígida e uma burocracia centralizada para administrar suas vastas conquistas. Não era muito da Sereníssima isso ter essa burocracia, essa administração centralizada. Como vocês viram, eles tinham postos avançados e cada posto avançado tinha ali praticamente um ducado, né, naquele posto. Pessoas que comandavam ali, não era descentralizado o poder da República de Veneza. Em resumo, enquanto a Sereníssima República de Veneza buscava estender sua influência principalmente por meio do controle comercial sobre rotas marítimas, o Império Romano buscava expandir seu poder territorial através da conquista militar e da administração direta de províncias. Suas abordagens e objetivos eram
fundamentalmente diferentes. Espero que eu tenha elucidado alguma coisa a respeito disso, e é óbvio que isso daqui vai impactar, porque a pergunta também abrangiu o quê? A forma de ocupação e colonização da República de Veneza. Isso aqui vai também impactar esse aspecto da colonização também, né? Enquanto existia uma colonização um pouco mais pacífica, né? Um pouco mais naturalista, assim, dos vênetos, ali, que não era aquela coisa, não, a partir de hoje é isso, é aquilo, acabou, não, ninguém fala mais nada, tem que ser assim e ponto. Os vênetos não faziam isso, né? Já Roma tinha um pouco essa cultura aqui de chegar ali e impor o Império Romano, né? Tinha essa cultura aqui de impor com muitos, não é que fizessem com todos, mas com muitos fez isso. E dá para caracterizar isso como um dos principais aspectos da diferença entre a Sereníssima República de Veneza e o Império Romano, né? As colonizações foram diferentes nesses aspectos aqui. Espero que eu tenha contribuído aí para a sua compreensão. Muito obrigado, Giovanni Zanetti, e espero mais perguntas de vocês também. Tchau, tchau, Strucon.